Meu pai abriu a porta e ficou parado, independente do que fosse. Ninguém teria coragem de dar um passo. Quando me aproximei, eu vi o que deixou ele assim, uma criatura estranha. Só ouvia os barulhos dos porcos sendo devorado um por um. Assombro Top 3 apresenta o lobisomem de Pernambuco. Me chamo Luciano. Na época, eu morava em Guaraçu, no Pernambuco. Era adolescente, morava num sítio afastado e não tinha vizinhos próximos. Só uma casa que estava abandonada há muito tempo, que era bem próximo da propriedade. Meu pai era pedreiro, mas estava desempregado e ficava cuidando dos animais e das plantações. Em uma manhã, escutamos uma movimentação na casa ao lado e percebemos que era uma empresa de construção trabalhando na casa, que há muito tempo está abandonada. Até meu pai foi lá para, quem sabe, conseguir um emprego, mas não deu certo. Passou o tempo, terminaram de reformar a casa. Ficou linda, ficou um brinco. Após de toda a reforma, a família se mudou. 2 homens e 3 mulheres e uma senhora. Pensamos em ir lá para conhecer os vizinhos, mas achamos por bem deixar eles em paz, porque uma mudança, vocês sabem como é, né? É muito trabalho e exige tempo até colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Só que eles eram muito invocados. Passava por nós e não dava nem um bom dia ou um boa tarde. Parecia que estava com raiva de nós. E aquela velha ficava da janela olhando para nós com uma cara feia. E mexia os lábios como se estivesse lançando alguma maldição. Era muito esquisito. Eu costumava ficar à noite olhando lá fora pela janela, quando de repente eu vi alguém daquela casa saindo, com um pano branco na cabeça e uma vela na mão. Era alguém daquela família. Passou perto de casa e foi para a mata. Achei muito estranho a maneira com que ela andava. Devia ser aquela senhora. Então eu fui no quarto do meu pai para falar o que estava acontecendo, porque eu achei muito estranho. Ele perguntou em que direção que ela foi. Eu falei, ela foi para a mata. Mas o estranho é que não tinha caminho por lá. Saímos de casa, não precisou nem entrar na mata. Nós já avistou aquela senhora sentada embaixo de uma árvore com umas velas e falava umas coisas esquisitas que não dava para entender o que ela falava. Achamos melhor voltar antes que alguém ou ela visse nós. Voltamos e ficamos acompanhando pela janela quando que ela sairia da mata. Esperamos mais de 1 hora. Acabamos dormindo sem saber que hora que ela saiu de lá. No outro dia acordei cedo e fui ajudar o meu pai nos afazeres, dando de comida para os animais. Enquanto dava de comida para os porcos, eu e meu pai vimos aquela véia vindo em nossa direção. Estava com uma cara feia. Dei nem bom dia e falou pro meu pai: essa casa pertence à minha família e todo esse local aqui de geração em geração. Meu pai disse àquela véia que ele tem a escritura da propriedade. A senhora virou de costa e disse: vocês vão se arrepender, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Não entendíamos por que tamanha raiva dessa família, ainda mais porque aquelas terras eram nossas e compramos tudo legalmente. Terminamos nos nossos afazeres e em casa conversamos sobre aquela velha e separamos as armas caso alguém daquela família aparecesse. E foi passando o tempo e continuamos com nossos afazeres, mas sempre estávamos alerta e preparados se alguma coisa viesse daquela família. Devido às ameaças, é claro, daquela velha. Pensamos, que elas poderiam contratar um matador para vir atrás de nós. Em uma noite, estava muito frio e fomos dormir cedo. E acordei com os gritos dos porcos e pulei da cama e fui para a sala. E meu pai estava de pé, com a espingarda na mão, e dizendo para não fazer barulho e ficar quieto.
porque poderia ser um ladrão, falou para ficar ali que ele ia ver o... Ele abriu a porta, não chegou nem a sair, ficou imóvel. Perguntava para ele o que é que ele estava vendo, nem conseguia responder. E fui aproximando do meu pai para ver o que ele via. Tinha um monstro, como um lobo enorme, em pé, e pegava os porcos pela garra e arrancava grandes pedaços e comia tudo. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu pai começou a andar para trás e devagar. Começou a fechar a porta, enquanto escutávamos os gritos dos porcos. Meu pai tomou coragem, abriu a porta e atirou naquele bicho que saiu correndo para a mata. Fechou a porta e esperamos a noite toda ao próximo ataque daquela fera. Dormimos e o bicho não apareceu. Pela manhã, fui com meu pai para verificar os animais. A criatura fez um estrago terrível. Os porcos estavam em pedaço e tinha sangue para todo lado. Meu pai sentou no chão, não acreditava no que estava acontecendo. Entrou para casa, ficou a manhã inteira conversando com a minha mãe e saiu. Voltou com um caminhão e com os amigos, que ficaram apavorados pela situação que eles viram. O meu pai começou a colocar os móveis no caminhão e decidiu se mudar daquele lugar, porque a qualquer hora aquela criatura poderia nos atacar e nós seríamos os próximos a estar todos em pedaço. Quando tudo estava dentro do caminhão, apareceu aquela maldita velha, da mesma forma, com um véu e aquela vela saindo da mata, como uma cara assustadora, e começou a rir. Passou pelo caminhão e entrou dentro da sua casa. Nunca mais voltamos para aquele lugar. Meu pai tentou e não conseguiu vender aquela propriedade até o dia de hoje. Nunca ouvimos falar sobre isso, que uma criatura dessa possa ser invocada por um ritual. Temos certeza que aquela véia, com aquele ritual, invocou essa criatura para arrancar nós daquelas propriedades. Se você já ouviu falar sobre isso, escreva aí nos comentários. Obrigado.